Salve! Professor Wagner Pereira, conectando sonho, conectando pessoas, diretamente do estúdio da Tesla Digital School. Nosso bate-papo de hoje está direcionado a ensino à distância em tempos de coronavírus. A Unesco, juntamente com diretrizes do MEC, lançaram 10 tópicos, 10 pontos interessantes para abordagem de ensino durante esse período de ensino à distância dentro de casa. Partindo desta questão, mais de 100 países fecharam suas escolas para tentar conter a propagação do Covid. De acordo com a Unesco, cerca de 800 milhões de crianças e adolescentes estão sendo afetadas pelo isolamento social apresentado nesse momento. Significa que metade dos estudantes do mundo estão em casa nesse momento. Fique conosco e acompanhe. Vamos listar aqui os 10 principais tópicos dessa abordagem para que vocês, pais e professores, possam ter acesso também a essa informação extremamente elucidativa sobre o ensino à distância em casa em período de Covid. Sobe a vinheta! Criar meu website, fazer minha homepage, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que veleje. Criar meu website, fazer minha homepage. A Unesco publicou 10 recomendações sobre o ensino à distância e dentro delas são tópicos específicos da forma que nós, professores e pais, temos que agir diante desse momento. Número 1. Escolha as melhores tecnologias para a sua escola de acordo com o sistema de comunicação da sua área e a capacidade de tecnologia dos seus professores e alunos. Bom, nobres pais e professores, a internet ela vem com uma proposta de democratizar o ensino. Será que isso é verdade? Será que essa democratização realmente se faz presente aqui no Brasil? Vamos lembrar, quando a gente fala em democratização da internet, eu estou falando de uma boa banda larga, né, de conectividade na sua residência. Nós estamos falando também da acessibilidade via um smartphone ou um computador. E será que nós temos isso em quantidade e isso com qualidade disponível dentro dos nossos lares? Vamos lembrar que nesse momento, quando falamos em 800 milhões de jovens e crianças parados, nós estamos olhando para dentro da nossa casa e enxergando 1 a 2 filhos também dentro de casa sem essa condição de aula, porém, onde você só tem uma máquina, um único PC, ou não, ou um telefone conectado ou não, ou uma internet com banda larga ou não. E você tem que disponibilizar o ensino EAD na hora que a escola programou para o seu filho. Então, 8 horas da manhã, a primeira aula virtual. 9 horas da manhã, a segunda aula virtual. 10 horas da manhã, a terceira aula virtual. Lembrando que você, pai, também tem que fazer o seu trabalho home office utilizando o mesmo computador ou o mesmo telefone que seu filho. Segundo tópico, assegurar que os programas são inclusivos a todos os estudantes. Aí eu faço uma pergunta que é a grande preocupação minha e de vários outros colegas profissionais. E aquelas crianças que têm dificuldade auditiva, visual ou um autismo, dislexia e várias outras situações que podem dificultar o seu nível de aprendizagem. E que somente a aula presencial ainda não é o suficiente. Quando nós estamos falando de um país que a inclusão dentro da sala de aula não é uma inclusão, é uma exclusão. Você não consegue atender aos alunos com a mesma forma, nem avaliar da mesma forma. Não estamos preparados para isso. Será que essa aula virtual, essa aula EAD que está sendo levada para o seu filho, realmente atende à necessidade de todos? Essa é mais uma pergunta que fica em aberto para reflexão dos pais, dos professores. Terceiro tópico, fique atento à segurança de proteção de dados. Essa é bacana. Vamos só refletir aqui comigo. Numa aula de biologia, onde você trabalha a questão do corpo humano e uma das questões está direcionada a órgãos reprodutores. O seu filho
menor de idade, ele está preparado para fazer uma pesquisa sobre órgãos reprodutores? Lembrando que a internet hoje, ela traz tudo para dentro da sua casa. Eu lembro que na minha época, muito tempo atrás, quando se falava em questão de ver algo pouco sensual, você tinha que ir até uma banca de jornal, comprar uma revista em preto e branco, né? E um adulto comprava essa revista para que você pudesse olhar. Era a forma clandestina de se ver uma pornografia. Hoje ela aparece na mesa de todo mundo. Você está no meio do almoço com a sua família, abriu uma mensagem do WhatsApp, tem uma tetinha aparecendo na sua cara, né? E isso daí acontece de uma forma muito explícita, porque as pessoas não têm controle do envio das mensagens e assim, nem mesmo mais pudor naquilo que estão fazendo. Seu filho, será que ele está preparado para esse nível de pesquisa? Então é extremamente importante que os pais também sejam orientados quais os mecanismos corretos para uma pesquisa escolar, né? E a forma e o horário que seu filho vai estar fazendo isso para que ele não esteja à mercê de situações inconvenientes. Quarto ponto. Mobilize ferramentas que conectem escolas, pais, professores, alunos. Crie comunidades que assegurem interações humanas regulares, visando resolver desafios que podem surgir com estudantes isolados. Senhores pais, alunos e nobres colegas, só para a gente pensar, até ontem, Google for Education era algo desconhecido de todos. Nós conhecíamos o tio Google, aquele que fazíamos a pesquisa. E de um mês para cá caiu no nosso colo essa ferramenta fantástica de compartilhamento educacional, a qual todos têm acesso. Mas eu acho importante ilustrar aqui que essa ferramenta é utilizada já há muito tempo, né? E ela vem sendo utilizada nas 10 maiores faculdades do mundo. Porém, existe-se um designer próprio para se criar esses materiais, para se divulgar esses materiais e se gerar uma conectividade entre alunos, professores e ir muito mais além também. Trabalhar a função cognitiva do aluno, a forma com que ele aprende, com a forma como ele recebe esse material. Ele não é um material jogado aleatoriamente para o aluno, ele tem que ser muito bem elaborado, com um designer interessante dentro de imagens, de vídeos, de áudios, que possam realmente gerar uma modificabilidade cognitiva no aluno e não ser postado de forma aleatória. Os nossos professores estão preparados para isso? Foram preparados para isso? Quinto ponto, organize um calendário. Mais uma vez eu venho para uma pergunta, organizar um calendário, né, uma programação acadêmica. Lembrando que você tem um único computador em casa, 2 ou 3 filhos, mais o seu trabalho home office, mais a sua esposa que provavelmente também trabalha, ou seu marido, né? Hoje dentro das famílias funcionais, tanto o esposo como a esposa trabalha e dentro de casa você tem um único computador para atender a necessidade de 2, 3 filhos, mais o home office do pai e da mãe. Como organizar? Como a escola vai se preparar para atender a necessidade desse aluno? Dentro de uma pesquisa que nós realizamos há pouco tempo com o nosso próprio público, nós identificamos que os nossos jovens acessam a internet, em sua grande maioria, no período da tarde. E outro detalhe, 9 horas da manhã é um período de grande acesso, porque o pai ou a mãe já acordaram, fizeram sua listagem matinal sobre o seu trabalho, sobre o seu home office, liberam o computador por um período de 30 a 40 minutos, depois isso volta a acontecer próximo ao horário de almoço, então nós temos um acesso entre 11h30 e meio-dia, e aí depois 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Uma outra questão importante quando a gente fala em organização de horário, hoje nós temos as lives, os grandes movimentos acontecendo à noite nas internets, né? A questão dos streams também, bem divulgados nesse momento. Esses jovens estão indo dormir um pouco tarde, né? 2, 3 horas da manhã e acordam tarde também. Fica difícil você criar uma rotina onde o jovem vá acordar de manhã, acessar sua aula e dentro de um espaço programado onde ele tenha que ajustar escola e o pai, são 2 atividades que ele tem que ajustar para ele se encaixar no meio disso. Então ser flexível deveria ser um ponto interessante no meio disso.
Sexto ponto: apoie pais e professores no uso de tecnologias digitais. As escolas prepararam vocês, pais? Professores, vocês têm um suporte, você tem um departamento tecnológico à sua disposição para te ensinar como salvar um vídeo, em que qualidade você salva, se é 4K, 5K, 10K, aonde você baixa, como você edita. Você tem isso disponível para você ou você está indo pelo achômetro? Liga o celular na frente da telinha e vamos que vamos? Ou você tem todo um amparo tecnológico profissional por trás disso? Quando se fala em criar esta dinâmica do ensino à distância, você também tem que ter esse suporte. Esse suporte é extremamente importante. Vamos lembrar, você que está aí do outro lado, um dos pontos que chama a atenção é a qualidade do áudio. Você suporta até uma imagem ruim, mas um áudio ruim não. Portanto, é extremamente importante que a escola te dê esse suporte. E estamos falando, sim, suporte ferramental. Nós estamos falando de microfones de qualidade, não um fone de ouvido de R$5. Nós estamos falando de um programa para captação de áudio. Isso tem que ser feito com profissionalismo, pois estamos tratando da educação de jovens e adolescentes. Vamos lembrar que, mesmo na área de saúde, alguns cursos continuam em EAD. Imagina um profissional da área de enfermagem, parabéns a todos os enfermeiros que hoje é o seu dia, né? Para mim são todos os dias os seus dias, porque dependemos extremamente de vocês, mas você, além da grande dificuldade que já é ter um curso presencial sob pressão, ainda fazer um curso à distância com uma qualidade horrível de imagem e de áudio. Será que isso está sendo ofertado a todos vocês? Então fica mais uma dica, eu acho importante você cobrar isso da instituição a qual você trabalha. Sétimo ponto: mescle diferentes abordagens e limite o número de aplicativos. Como que é feita essa pesquisa? Como que você está orientando seu filho ou seus alunos na hora de fazer e de realizar uma pesquisa? O importante nesse quesito é que você tenha os seus mentores. Escolha quem são os profissionais da área de educação que já possuem material publicado e que você possa utilizar como referência para o seu aluno ou para o seu filho também dentro de uma pesquisa. Então, antes de você distribuir o material aleatoriamente, faça uma pesquisa, escolha o seu guru. Você que está orientando um aluno, tenha quem é o seu guru. Esse cara com certeza tem qualidade, referência, esse cara tem conteúdo e esse cara você indicaria para o seu aluno com certeza. Então não dê aleatoriamente conteúdos de pesquisas de diversos sites. Use aqueles que têm um referencial acadêmico importante. Número 8. Defina a regra com pais e alunos. Crie testes e exercícios para avaliar a aprendizagem. A aula não pode ficar perdida, ser solta. Ela tem que ter um significado. Primeiro, significado para o aluno. E segundo, qual a habilidade e competência que essa aula vai trazer a esse aluno. Isso faz parte, esse é seu papel. Você, como professor e orientador, deve, no momento de criar a sua postagem, o seu material, criar essa mensagem, essa comunicação, essa conectividade com pais e alunos, mostrando o significado da sua aula. Número 9. Defina a duração da aula à distância. Hoje está em moda utilizar muito uma ferramenta chamada Google Meet, né? Onde você, além de compartilhar espaço de vídeo com seus alunos, você também pode gravar essa aula e tornar disponível em vários momentos. Lembrando, eu já falei no vídeo anterior que o nosso tempo de sala de aula com os alunos, aquele tempo produtivo, não ultrapassa para uma aula de 40 minutos, não ultrapassa 15 minutos. Portanto, creio que seja interessante que você trabalhe com seus alunos um espaço-tempo de 15 a 20 minutos, dando para ele orientações de como seguir aquela aula postada, aqueles conteúdos postados. Além disso, ninguém mais vê. É provado que ninguém fica 20, 30 minutos aleatório assistindo um vídeo, mas entre 10, 15 e 20 minutos todo mundo assiste. Então programe sua aula, o seu conteúdo, tete a tete com o aluno, entre 10 e 20 minutos. 10º tópico: crie comunidade de professores, pais e diretores para combater o sentimento de solidão, facilitando a troca de experiência e a discussão de estratégias para enfrentar dificuldades.
Sentimento de solidão é algo que todos nós estamos vivendo nesse momento. Nunca passamos por uma situação tão tenebrosa como essa. E devemos também aprender com essa situação. É o momento de ouvir o seu próprio silêncio. Mas esse silêncio também já estamos ultrapassando aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, mais de 50 dias. Mas é extremamente importante que a gente tenha esse momento de isolamento. Porém, não podemos perder aquilo que é a essência do ser humano: conexão. Nós devemos estar conectados mesmo que à distância. E essa conexão virtual, ela deve se fazer entre pais, alunos e a direção escolar. É preciso que se crie canais de comunicação onde a gestão escolar esteja em comunicação diretamente com os pais, mesmo na tratativa de negociação de pagamento escolar para aquelas que são escolas particulares, ou tratativa de conhecer, de manifestar os sentimentos de como está o seu filho. Mesmo distante da escola, é extremamente importante que a escola saiba como está seu aluno. Como está o emocional desses jovens, seu estado psicológico? Sabemos que esse isolamento social para os jovens é algo muito estranho, assim como para todos. Como está o professor, que também já vive as suas tensões do dia a dia e se deparar com esse isolamento? Aquele que tem amor pela docência, ele sente falta da sala de aula, ele sente falta dos seus alunos. Não somente dos melhores, mas de todos os alunos. Porque a pedagogia, a arte de ensinar, é ensinar tudo a todos. Né? Assim como uma coruja com um olhar de 360 graus, enxergando cada um que está dentro do seu espaço de trabalho. Né? O nosso espaço de trabalho é a sala de aula. O nosso prazer dentro da sala de aula é a manifestações dos alunos. E agora? Como é que fica isso? O professor desconecta do seu aluno, o aluno desconecta dos seus colegas, os pais com uma situação agora real, ele enfrentando a condição de ser o pai e professor do aluno. É extremamente importante que a escola crie um mecanismo de comunicação onde vocês possam desabafar e onde vocês possam realmente interagir. É isso aí, nobres pais, professores e alunos. Essas daí é as dicas que foram dadas pela Unesco, né? E a preocupação mundial. Esses tópicos foram abordados, eu achei extremamente importante trazer para vocês. Eu sei que no meio de tanta loucura, prepara a aula, grava a aula, você não tem tempo de fazer novas pesquisas. E eu, professor Wagner, que tenho como missão conectar sonhos e pessoas, estou fazendo diversas pesquisas, tentando trazer para vocês o que há de novo nessa nova metodologia educacional, aonde estamos trabalhando com ferramentas compartilhadas, Google for Education, Classroom e outras mais ferramentas. Portanto, se gostou, curte, dê o like no nosso site, siga nossas redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos!